Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso curso de formação palotina para os membros da União do Apostolado Católico. E dando continuidade aos ensinamentos deixados pelo nosso santo fundador, São Vicente Pallotti, hoje vamos tratar sobre o espírito de cooperação na União. Iluminado pelo Espírito Santo, Pallotti visualizou a igreja como um corpo onde cada membro, do mais simples ao mais instruído, possui um papel vital na igreja. A cooperação, portanto, surge como a expressão máxima do amor cristão em sua obra. Amai-vos como eu vos amei. Este texto de São João busca detalhar as raízes dessa colaboração fraterna, que ele estabeleceu como pilar para multiplicar os esforços em favor da glória de Deus e da salvação das almas. É importante salientar que Padre Vicente sempre viu a pessoa humana como alguém que pode cooperar com a obra redentora de Cristo. Aliás, o ser humano se conhece a partir do amor infinito de Deus que se reflete nele. O livro do Gênesis, por sua vez, apresenta o homem como imagem e semelhança de Deus e como alguém capaz de gerenciar toda a sua obra. Com essa consciência, Pallotti intuiu que o apostolado universal é uma obra exclusivamente divina e que a cooperação é imprescindível para a evangelização da igreja. Segundo ele, a cooperação reside na ideia de que as iniciativas apostólicas pessoais se tornam mais eficazes e atingem um impacto maior se forem realizadas em colaboração e destinadas ao objetivo comum de difundir o Evangelho. Muitos autores que escrevem sobre Pallotti tratam somente sobre o tema da imitação de Cristo e na vida, nas atividades apostólicas. Poucos são os que apresentam essa imitação como cooperação, como Deus na salvação da humanidade. Segundo um dos estudiosos palotinos, Padre Stanisław Stawisky, é exatamente isso a originalidade do conceito palotino de seguimento de Cristo: colaborar com Deus na obra da salvação. Para o santo, isso não é somente uma estratégia pastoral da igreja, mas é uma arte, um dom que permite criar e inovar, sem desafiar, portanto, a igreja. E a maior graça de Deus feita ao homem é o chamado à cooperação em sua própria salvação e a de todos os seres humanos. Segundo São João, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Originalmente, Pallotti chegou a definir a união como 3 classes de membros, demonstrando a diversidade da cooperação. Primeiro, os operários. Quem são eles? Agentes apostólicos como padres, irmãos, irmãs e leigos incorporados. Segundo, os coadjutores espirituais, que colaboravam com a oração. O terceiro, os coadjutores temporais, que colaboravam com recursos materiais. Na visão de Pallotti, ninguém é tão pobre que não possa enriquecer o próximo com o seu apostolado, com a sua oração, com os seus talentos. E ninguém é tão rico que não precise da ajuda dos outros. Isso reforça o sentido da interdependência e de cooperação mútua. A cooperação no carisma palotino nada mais é que o esforço coordenado de todos os batizados para cumprir a missão de Jesus Cristo na igreja e também no mundo, reconhecendo que o apostolado é um chamado universal, ou seja, apostolado de todos. Qual foi o método utilizado pelo apostolado católico?
O maior sonho do nosso fundador foi o de ser uma igreja unida, a exemplo dos primeiros cristãos que colocavam os seus bens em comum e distribuía conforme a necessidade de cada um. Uma característica especial do apostolado da união é a colaboração entre os próprios membros, com todas as outras pessoas que realizam o apostolado, e a colaboração com os destinatários do apostolado. Pallotti assim exortava: coopere o máximo que você puder para tornar conhecido o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os mistérios da redenção e a mais santa lei do Evangelho. Você é rico em bens terrestres? Perguntava ele. Use-o o máximo que você puder para multiplicar os meios oportunos para a propagação da santa fé. Pois dentre todas as perfeições divinas, a mais divina é cooperar com Deus na saúde das almas. Dizia ele: pensem, filhos, que no momento da sua morte, para nada servirá o poder, a nobreza, a doutrina e nenhum outro bem terreno, se não os aproveitou para os fins que levem até Deus. Portanto, a pia sociedade foi instituída não apenas para promover os meios de oração, mas também quaisquer outros meios necessários para esse fim. Ela estimula a caridade cristã entre todas as classes de pessoas, da qual ninguém está isento de exercê-la de acordo com a possibilidade, com o estado, com o grau e condição de cada um. O método da colaboração está fundamentado na lei do amor, ou seja, amar a Deus de todo o coração, amar a nós mesmos e amar os outros como a nós mesmos. E, ao mesmo tempo, fazer tudo para ver neles a imagem e semelhança de Deus Trino. Diante disso, não importa se ele é o nosso inimigo ou amigo, católico, herege, pagão ou incrédulo, cristão ou judeu, cidadão ou estrangeiro. Ele será sempre o nosso próximo. Por isso devemos amá-lo como a nós mesmos, por amor a Deus. Segundo São João, no amor não tem temor. O amor perfeito lança fora o medo, pois o medo tem consigo a pena, e quem teme não é perfeito em amor. Para São Paulo, por sua vez, ele diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Pallotti não era um sonhador ingênuo que idealizava a cooperação, minimizando a sua dimensão histórica. A cooperação, para ele, não é desencarnada. Ele sabia que o caminho para ela passava pelo combate, muitas vezes. Para cooperar verdadeiramente para a glória de Deus e para a salvação das pessoas, é preciso que o ser humano peregrino se engaje no combate, como aquele apresentado por São Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Para Pallotti, a cooperação deve ser constante, corajosa, perseverante, enérgica, laboriosa, fervente e zelosa. A cooperação comporta também provas e sofrimentos. Por isso, ela é colocada frequentemente à prova e requer das pessoas certo consentimento ao sofrimento para enfrentar as resistências das pessoas. Ele tinha plena consciência de que nem sempre as pessoas cooperam para o bem, principalmente quando elas sentem ciúme, fechamento e desejo exclusivista. Segundo o padre Stavisky, Pallotti, em seus escritos, não expõe somente a doutrina sobre a cooperação para suscitar em todos os cristãos a vontade de cooperar nas obras e nos objetivos da pia sociedade. Mas ele apresenta igualmente
vários modelos e exemplos de cooperação. A saber, primeiro, amplidão ilimitada, já que o seu fundamento se encontra no próprio Deus unitrino. Ela não concerne somente as pessoas entre si. É um trabalho humano, mas em Deus. Parece-nos que nesse aspecto que se situa a originalidade radical da cooperação na Igreja segundo Pallotti. Ela se liga à fé teologal, uma vez que Deus, em sua natureza, é cooperação e princípio dela entre as pessoas. A segunda, a sua fonte é a comunicação recíproca do Pai e Filho no Espírito Santo. A terceira, o resumo, ou melhor, o seu termo está para além da história, na plena participação da glória de Deus por toda a eternidade. De fato, Vicente Pallotti declara querer cooperar sempre, até mesmo depois da morte. Em sua oração, ele manifesta a Deus o desejo de cooperar plena, eficaz e eternamente em todas as empresas da sua maior glória e da salvação das almas, e de cooperar com tanta plenitude como se desde toda a eternidade, por toda a eternidade, tivesse cooperado e cooperasse em todas as empresas evangélicas passadas, presentes, futuras e possíveis, que tivessem sido e seriam necessárias para impedir todos os pecados, até os mais leves, e para salvar todas as almas. Essa maneira de viver a obediência na igreja e na comunidade permite certamente o alargamento da visão, a introdução de uma dinâmica de deslocamento necessários para operar na busca de respostas que respeitem as diferentes abordagens e que, consequentemente, podem ser levados em conjunto. O trabalhar juntos não é mais o projeto dos superiores, de um padre, de um leigo, mas é mais uma obra individual. E sim, uma comunidade que se torna verdadeira família, como aquela de Nazaré. Pois Nazaré é sempre o lugar onde as pessoas buscam viver e trabalhar unidas. Eis uma das chaves da cooperação bem-sucedida. Trata-se de sair do espírito de domínio e do face a face para voltar os olhos a Jesus e aos outros. Sendo assim, a cooperação não se torna uma preocupação de querer vencer sozinho, mas um desejo de cumprir uma missão juntos. Finalmente, notamos que, como no caso da Trindade, Pallotti dirige sua atenção para cada uma das pessoas que a compõem. O exemplo eminente para a cooperação é, evidentemente, o de Jesus, o cooperador do Pai por excelência, que veio ao mundo para cumprir a obra da redenção. Pallotti sublinha muitas vezes que o homem que entra na dinâmica da cooperação persegue a missão de Cristo. Outro modelo de cooperação na salvação das almas é São José. Colocando as palavras nos lábios de Maria, Pallotti exorta: tendes o exemplo disso de meu esposo José, que, mesmo sendo carpinteiro de profissão, no seu estado e condição, em meio às dificuldades, sofrimentos e pobreza e perseguições, fez o quanto pôde para cooperar na redenção das almas. A cooperação, então, é a alma do nosso apostolado. Pallotti sonhava com uma igreja que estivesse à altura dessa vocação e missão. Segundo ele, a natureza mesma da igreja exige a cooperação entre todos os membros do povo de Deus. Felizmente, com o Concílio Vaticano II, aquilo que era um sonho passado, agora tornou-se realidade para toda a igreja. Assim encontramos na Gaudium et Spes
Número 2. Em virtude de sua missão, a Igreja torna-se o sinal daquela fraternidade que permite e consolida um diálogo sincero. Isto, porém, requer, em primeiro lugar, que promovamos no seio da Igreja a mútua estima, respeito e concórdia, admitindo toda a diversidade legítima, para que se estabeleça um diálogo cada vez mais frutífero entre todos os que constituem o único povo de Deus, sejam eles os pastores e os demais cristãos. Pode-se dizer que hoje a Igreja não pode ser sinal de fraternidade universal, senão vivendo ela mesma a cooperação e o diálogo sincero. Pallotti, no seu tempo, de maneira criativa, criou um imenso projeto, o das procuradorias, que veremos no próximo curso, na próxima formação. 13 frentes de trabalho para coordenar os esforços de evangelização e da caridade em diferentes áreas. Considerado por um dos seus membros, Padre Rafael Mélia, como o coroamento de toda a sua obra. Mas qual foi a razão dele criar as procuradorias? Foi unicamente para abrir um espaço de cooperação e permitir assim que todos os cristãos pudessem ter ou fazer parte ativa na vida da Igreja. Falando disso, nós estamos falando então da catolicidade da Igreja. Pallotti utilizou exaustivamente 2 adjetivos para descrever a sua fundação: apóstolo, 2.600 vezes, e católico, 2.200 vezes. Com a palavra apostólico, ele evoca tanto as atividades quanto as virtudes daqueles que se esforçam por meio das orações, da propagação da fé e da caridade, colocando seus talentos e serviços a serviço da Igreja e da comunidade. Ele utilizou muitas vezes outras expressões, tais como zelo, zelo apostólico ou espírito apostólico, homem apostólico, ministério apostólico. Evidentemente, esses adjetivos conheceram uma evolução muito grande ao longo da história da Igreja. Porém, para Vicente, essa evolução complexa permanece sempre unificada pela referência a Cristo, apóstolo do Eterno Pai, como encontramos na carta aos Hebreus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos, e pelos que ele mesmo enviou. A palavra católico significa, primeiramente, universal. E esse é, ao menos, o sentido que Pallotti dá mais frequentemente a essa palavra. Mas universal não exprime perfeitamente o conteúdo de católico. Este comporta um sentido, muitas vezes, mais rico e concreto. Por isso, Pallotti prefere usar católico em vez de universal. Isto porque a palavra católico quer dizer com todos. Outro motivo é porque os cristãos não podem ser encerrados em particularismos algum. Pois católico significa ordenado para o universal, voltado para o todo. Não no sentido de uma totalidade, mas no de uma superação dos particularismos. Para São Vicente, a catolicidade é a capacidade universal de unidade, de assimilar, de planificar, de ganhar para Deus, de reunir e de consumar nele todos os seres humanos e de todo o valor humano. Ela não pode acarretar um nivelamento das culturas, das línguas e dos ritos. Segundo ele, a catolicidade é um dom de Deus que se abre progressivamente a cada época, meio, língua e cultura. Uma segunda acepção de católico no pensamento de Pallotti trata-se, evidentemente, da expansão geográfica da Igreja.
já que ela está destinada a se estender a todas as nações, como nos afirma São Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Segundo ele, toda a missão da Igreja de Jesus Cristo é católica, ou seja, para todos indistintamente. Palotti sugere essa dinâmica no seu apelo de maio, onde ele precisa explicitamente: assim, na obra do apostolado, não entra em questão se alguém contribuiu com pregação, com oração, com subsídios ou com exercício de ministério eclesiástico, nem se contribuiu com sua arte, com sua posição social e influência. Vale o zelo e o fervor com que cada qual, no nível que lhe cabe, se presta. Por isso, desenvolvendo o conceito de apostolado universal, Palotti não insiste nas estatísticas, mas na qualidade dos sinais postos pelos cristãos e principalmente no seu zelo universal. O engajamento universal, a oração universal, a caridade universal, a obediência universal e no dever de tecer a cooperação universal. Superando todas as fragmentações e se abrindo assim à unidade na diversidade. Como já foi mencionado acima, a palavra todo não deve ser entendida no sentido de uma totalidade, mas no de superação dos particularismos e das divisões eclesiais entre leigos e clero, entre religiosos e seculares. Por isso, Palotti quer, por exemplo, que a congregação dos padres e irmãos palotinos se torne um ponto de união entre o clero secular e regular, e que toda a união seja para sempre na Igreja de Jesus Cristo como uma trombeta evangélica que chame e convoque a todos os fiéis de todos os estados de vida, posição e condição social. Despertem o zelo e a caridade em todas as nações. O apostolado, na visão de Palotti, não é um privilégio apenas dos 12 apóstolos. De acordo com o padre Achille Rubin, Palotti não fez uma teologia do apostolado dos leigos, mas simplesmente do apostolado da Igreja. Se houve maior empenho em argumentar em favor do apostolado dos leigos, isso só aconteceu porque os leigos são a maioria na Igreja e a compreensão do significado do apostolado dos leigos era deficiente e se tornava, por isso, necessário um esclarecimento teológico. De fato, mesmo que Palotti tenha chamado a sua união de corpo auxiliar da Igreja, ele nunca chamou os leigos de auxiliares da Eucaristia, da hierarquia, melhor dizendo. Chama-os, pelo contrário, de pessoas inspiradas pelo Evangelho, cristãos zelosos, leigos piedosos, irmãos da pia união do apostolado católico. Ele sempre apela para a responsabilidade pessoal de todos os cristãos, seja padre ou leigo, religioso ou secular, porque todos são chamados e obrigados a imitar o apostolado de Jesus Cristo na sua própria condição e estado de vida. Todos, na respectiva posição, condição ou estado, podem de uma ou de outra forma, sempre com mérito, exercer o apostolado de Jesus Cristo. De fato, para nosso fundador, Vicente Palotti, o apostolado dos leigos não é uma usurpação, nem uma substituição ou uma ação paralela ao daquele fundado no sacramento da ordem. O apostolado católico é uma responsabilidade comum de todos os cristãos. Talvez pudesse alguém achar que ninguém possa ter o mérito do apostolado sem ter o ofício de pregar. Pensar deste modo seria, porém, errado. Reparai em nossa mãe Maria, dizia ele, sem pregar, ela não só fez o mérito comum dos apóstolos,
ou ela não só tem o mérito comum dos apóstolos, mas dos próprios apóstolos é rainha. Como tal, é saudada pela Igreja de Jesus Cristo como rainha dos apóstolos, por quê? Na medida em que lhe foi possível, em sua condição e circunstâncias, cooperou na propagação da santa fé. E porque também nisso agiu com tal perfeição que, de muito longe, superou os apóstolos, aquele que Deus, que atenta para as disposições do coração das suas criaturas, elevou-a à dignidade e à glória de rainha dos apóstolos, pois reconheceu a sua dignidade. Considerando a época e as circunstâncias nas quais esse texto foi escrito, não se pode deixar de admirar a liberdade de espírito, o realismo pastoral e o senso de igreja que animam Palotti. Com efeito, o apostolado de todos na escola de Palotti é uma responsabilidade comum que supõe que os fiéis leigos sejam também estabelecidos em cargos vitais para uma igreja enviada no mundo deste tempo. Isto constatava com a visão de apostolado tido pela hierarquia da igreja, a saber, o Papa Pio X via os leigos como auxiliares do clero. O Papa Pio XI declarou a ação católica como a participação dos leigos no apostolado da hierarquia. O Papa Pio XII teve a prudência de substituir a participação dos leigos pela simples colaboração no apostolado da hierarquia. Quanto ao modo de pensar de Palotti, ele estava muito mais próximo ao Concílio Vaticano II, que não procurou promover os leigos, mas exprimiu mais uma vez a identidade da igreja como totalidade de fiéis em Cristo. O capítulo 2 da Lumen Gentium expressa esta realidade, apresentando a igreja como povo de Deus. De fato, Palotti teve a intuição de fundar a responsabilidade de todos na corresponsabilidade diferenciada. Na obra do apostolado não entra em questão se alguém contribuiu com a pregação, com a oração, com subsídios ou com exercício de ministério eclesiástico. Nem se contribuiu com sua arte, com sua posição social e influência. No dia 1º de setembro de 1963, o Papa Paulo VI, por ocasião de sua visita à igreja de Frascati, onde estava o corpo de Palotti, logo após a sua canonização, na sua fala evocou as ideias e a ação de Palotti que despertaram na igreja a consciência do laicato católico. Assim disse ele: o objetivo da minha peregrinação é incentivar a grande lição oferecida por São Vicente Palotti ao mundo de hoje, também aqui, especialmente aqui, onde ele celebrou a primeira missa e onde escreveu e entregou ao futuro as regras da sua instituição. Tenha como herança um novo e belo florescimento de egrégias iniciativas. Continua ainda o Papa Paulo VI, hoje é algo evidente. E Sua Santidade quer também ele prestar homenagem à conclusão da biografia tão interessante e tão edificante do santo. Com certeza de que São Vicente Palotti foi um precursor. Ele antecipou de quase um século a descoberta. É injusto talvez para a tradição cristã dizer esta palavra, mas é necessário sermos realistas e usá-la. A descoberta que também no mundo os leigos, até então passivo, adormecido, tímido e inábil, para exprimir a uma grande capacidade de fazer o bem. Ele construiu assim aquela ponte entre o clero e o laicato, que é uma das vias mais percorridas pela espiritualidade moderna, uma das vias que dão maior esperança à Igreja de Deus.
Estamos no período sucessivo à Revolução Francesa, com todos os desastres, as ideias desordenadas e caóticas, e ao mesmo tempo frementes e ainda confiantes, que aquela revolução tinha incutido nos homens do século antecedente. Havia grande necessidade de colocar em ordem e se diria de estatizar, torná-lo firme como se deve ser. Em suma, podemos dizer que o nosso santo fundador esteve muito à frente do seu tempo. Ele percebia algo que ninguém tinha capacidade de perceber naquele momento. Mas Deus, no momento oportuno, iluminou a igreja para que realmente pudesse viver o mandato de Cristo. E depois ensinai a todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Agora, para refletir, vamos ver algumas questões para que você possa aprofundar mais esse tema. A primeira questão seria: o que significa cooperar com a obra apostólica? A segunda: o que Pallotti entendia por catolicidade da nossa igreja? Pallotti desejou que toda a união fosse na Igreja de Jesus como uma trombeta evangélica. O que realmente ele quis dizer com isso? Para concluir, desejo a você muito sucesso neste aprendizado e que esta mensagem possa fazer com que você tenha ainda mais entusiasmo, gosto pelo carisma de São Vicente Pallotti. A você que acompanhou esta formação, receba a paz e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima.